dia, terceiro ano, tudo bem? Meus lindos, é o seguinte, hoje nós vamos falar de um novo gênero textual, tá? E as suas características. Vamos falar sobre o gênero textual entrevista, tá bom? Vamos lá, vamos entender um pouquinho o que é entrevista, como realizar uma entrevista e o que caracteriza, né? O que faz um texto ser uma entrevista, vocês sabem? Para um texto ser uma entrevista, alguém precisa ser entrevistado. Então, tem o entrevistado e tem o entrevistador, certo? Vamos entender um pouquinho? Vamos lá? Olha só, vocês vão abrir a apostila aí na página 33 e vocês vão ver aqui, o mundo precisa de mais Turma da Mônica. É uma entrevista, tá? Com o Maurício de Souza, olha lá. Aqui, o Maurício de Souza, né? Que é o autor, o criador de todo o projeto Turma da Mônica, em quadrinhos, né? Vamos lá? O mundo precisa de mais Turmas da Mônica. A reportagem, olha o nome aqui em cima. Celso Masson, então é o entrevistador, quem tá entrevistando ele, tá? Edição 28/4/2017, número 2472. Criada há mais de 50 anos, a Turma da Mônica vai enfim virar gente de verdade. Depois de estampar tirinhas diárias em jornais e páginas de gibis, publicados em 29 países, de estrelar desenhos animados, espetáculos teatrais, jogos e até aplicativos para celular, os personagens que o cartunista Maurício de Souza criou, a partir de sua filha e dos amiguinhos dela, serão interpretados por crianças de carne e osso. Em 2018, Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali voltarão ao cinema no filme Laços. O restante do elenco, a seleção de atores será feita a partir de inscrições abertas ao público, a partir de 1º de maio. Por que colocar crianças de verdade nos papéis da Turma da Mônica pela primeira vez num filme? Estamos ousando. Fui convencido de que agora temos capacidade e boas condições de encarar esse desafio. Podemos treinar os cãezinhos e cuidar bem da criançada que vai trabalhar no filme. Queremos um filme alegre, que inspire e que marque época. Como será a escolha dos atores? Logicamente, vamos buscar crianças com as características físicas mais parecidas com os personagens, mas vamos atrás de talento. A gente tem visto em programas de televisão, tipo The Voice Kids, como a criançada de hoje enfrenta as câmeras com categoria. Pensando nisso, abriremos as inscrições para amadores que serão treinados pelo pessoal da produção, Quintal Digital e Latina Studio. O que explica a longevidade da turma? Longevidade é a duração, o tempo todo que essa turma existe, tá? Eu poderia dar uma porção de explicações ou de tentativas de explicação, mas eu realmente não sei. Temos pistas, uma delas é a proximidade intelectual e de costumes das personagens com as crianças brasileiras. Também é muito forte a identificação com a humanidade das histórias, provavelmente porque todas as personagens foram inspiradas em gente existente. Minhas filhas, filhos, amigos, parentes, todo mundo conhece alguém como a Mônica. A gente entra de sola numa realidade vivida. O que é entrar de sola numa realidade vivida? Eles contam a história nos quadrinhos de realidades. Então, eles criaram uma turma, ele criou uma Turma da Mônica que, na verdade, são pessoas que existem. Então, vivem histórias reais.
Antes do YouTube, suas histórias em quadrinhos circulavam em quase 30 países. Quais adaptações precisaram ser feitas para atender às diferentes culturas? Pouca coisa. Por exemplo, na Indonésia, quando a Mônica e a Magali iam à praia, tinham de usar um maiô inteiriço e não biquíni. Há país em que o Bidu, cachorro, não pode fazer xixi no poste, senão a editora é multada. Na Grécia, os meninos não podem de jeito nenhum assobiar para uma menina na rua. A gente vai aprendendo o que é mico e faz o que é permitido. E no Brasil, de que forma as características das personagens se adequaram aos novos tempos? No começo, Mônica era um pouquinho mais violenta, dava umas pegadas mais doloridas na turminha. Uma criança de Brasília nos escreveu dizendo que se ela continuasse batendo daquele jeito no Cebolinha, ela não compraria mais a revista. Aquilo tocou o estúdio todo. Acompanhamos o que acontece. Temos um lema: a turma da Mônica não levanta nenhuma bandeira. Quando muito, ela pode segurar a bandeira que está passando. Falamos com um público que tem as mais variadas crenças e credos. O que isso quer dizer? Que eles não criam polêmica, porque eles atingem várias pessoas que acreditam em muitas coisas diferentes. Então, eles tentam não criar polêmicas. Apesar de ter passado por atualizações, a turma continua vivendo suas aventuras em um mundo real e não conectado. Por quê? Vamos devagar. Não podemos entrar no século 22 antes de terminar bem o 21. Nós optamos por uma visão de mundo mais ligada à Terra, com mensagens voltadas para a formação e que desperte emoções. Queremos que as crianças se envolvam com a história de forma alegre, que elas se divirtam. Então, qual é o principal objetivo do Maurício de Souza, de toda a editora? O principal objetivo deles é que as crianças se divirtam, né? Vamos lá pensar um pouquinho sobre essa entrevista. Perceberam, então, como é um texto de entrevista? Tem um entrevistador. No início do texto, ele faz uma apresentação de quem vai ser o entrevistado dele. Então, observa essa estrutura. Nesse início de texto, ó, ele colocou um título para o texto, uma foto do entrevistado, apresentou quem é o entrevistado, Maurício de Souza, o que ele faz, tal, onde ele nasceu, e depois ele começou as perguntas. Aí tem as perguntas do entrevistador, a resposta do entrevistado, tá? Então, essa é a estrutura de uma entrevista. Então, vamos lá. Número 1. O texto que você leu é organizado em perguntas e respostas ou estrofes? Perguntas e respostas, né? 2. Quem é o entrevistador? É o Maurício de Souza ou é o Celso Masson? Entrevistador é quem pergunta, então é o jornalista, né? Celso Masson. 3. Como você diferencia as falas do entrevistador e do entrevistado? Observa no texto, gente. A fala do entrevistador tem ponto de interrogação e a fala do entrevistado não, né? É resposta. Então, como dá para diferenciar? A fala do entrevistador tem ponto de interrogação e está em destaque, né? Tá num preto mais escuro. Essas duas coisas dá para perceber. Olha lá. 4. Qual é o objetivo do primeiro parágrafo? Ah, é o que a Pro acabou de explicar, primeira estrutura. Qual é o objetivo do primeiro parágrafo? Apresentar quem vai ser entrevistado, certo? Então, apresentar o entrevistado, apresentar a pessoa que vai ser entrevistada, tá? Vamos lá. Seguindo aí na página 35. Por que Maurício de Souza foi entrevistado? Por que ele foi entrevistado? Olha lá.
Por que Maurício de Souza foi entrevistado? Primeiro, a família do quadrinista participaria de um filme? Ou segundo, os personagens criados pelo quadrinista seriam retratados em um filme? Por isso, né? Porque os personagens criados por ele seriam retratados em um filme, foram retratados, né, no Mônica Laços. E foram retratados, né, no filme Mônica Laços. Quem já assistiu esse filme? Próxima pergunta, número 6. O elenco do filme precisa ser formado por crianças? Como Maurício de Souza disse, como seria feita essa escolha? Que seria feita essa escolha? Crianças, mesmo sem serem crianças atoras, né? E atores e atrizes, mesmo sem ser somente essas crianças, qualquer criança ia poder participar do processo. Então, como seria feita a produção? Ia fazer uma seleção de todas as crianças que quisessem participar para poder fazer um teste, tá? Tem lá no texto, viu, gente? Número 7. Releia este trecho. O que explica a longevidade da turma? Lembra que eu expliquei na leitura? A longevidade quer dizer grande tempo, né? O que significa? Seria a mesma coisa que perguntasse o que explica todo esse tempo que existe a Turma da Mônica, tá? Então, olha lá. De acordo com o texto, o que significa longevidade? Primeiro, grande distância entre um lugar e outro. Segundo, algo ou alguém que tem vida longa. Filme com duração superior a 70 minutos. Algo ou alguém que tenha vida longa, né? Vida longa é longevidade. Olha lá, letra B. Qual é a idade da Turma da Mônica? Lá no início fala, a Turma da Mônica tem mais de 50 anos, tá? Letra C. Segundo o entrevistado, a Turma da Mônica faz sucesso por tantos anos por quê? Os personagens são inspirados em seus familiares, os personagens se comportam como crianças reais ou os personagens são crianças intelectuais? Porque os personagens são crianças reais, lembra que nós falamos sobre isso? Isso aí. Número 8. Releia este trecho. Antes do YouTube, suas histórias em quadrinhos circulavam em quase 30 países. Por que antes do YouTube os quadrinhos circulavam em mais ou menos 30 países? Porque não existia o YouTube. Agora não, agora tá lá na internet, tá no YouTube de qualquer país, em qualquer lugar, qualquer um pode acessar, né? Então vamos lá, letra A. De acordo com o texto, as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica eram escritas em vários países. Ou, o próximo, eram vendidas em vários países. Eram vendidas em vários países, né? Pode selecionar aí. Vamos seguir aqui na página 36, finalizando, né? Letra B. A publicação das animações da Turma da Mônica no YouTube, as histórias avançaram mais ou menos países? Explique sua resposta. Vocês acham que colocando no YouTube, as histórias, elas avançaram, mais pessoas de qualquer país teve acesso ou elas diminuíram? O que vocês acham? Coloquem aí pra mim, tá? E nós vamos conversar sobre isso. Porque elas avançaram, né? Porque quando, é o que a Pro falou, se eu lanço um vídeo no YouTube, qualquer pessoa, se eu deixar público, qualquer pessoa pode encontrar o vídeo e assistir, independente do lugar que ela está, né? Número 9. Por que Maurício de Souza precisou fazer adaptações nas histórias para publicá-las em outros países? Por que ele teve que fazer algumas adaptações, como ele disse na entrevista, em outros países? Muito simples, né, gente? Por conta da cultura e da educação de outros países. Principalmente por quê? Porque nem tudo que é certo em uma cultura é certo em outra cultura.
Então, qual é o resumo dessa resposta? Ele precisou fazer essas mudanças porque cada país tem culturas diferentes, tá? Número 10. Qual personagem teve um ajuste de comportamento ao longo do tempo? Lembra da carta que ele recebeu de um leitor dizendo que se a Mônica batesse tanto assim no Cebolinha, nunca mais ele ia comprar a gibi? Então foi a Mônica. No início da Turma da Mônica, a Mônica era mais agressiva, ela batia mais por qualquer coisa. Agora ela continua com aquela característica bravinha, que é a característica dela, mas não violenta. Ele mudou a personagem da Mônica, né? Então é a Mônica. O que motivou a alteração do personagem? Ó, o que a Pro acabou de falar. A carta do leitor que ele recebeu, dizendo que a Mônica batia demais no Cebolinha. Isso aí. Por que Maurício de Souza resolveu não atualizar as histórias aos tempos modernos? Por quê, gente? Ele fala por quê. A última pergunta é essa. Por que Maurício de Souza resolveu não atualizar as histórias aos tempos modernos? Porque o objetivo das histórias, vamos voltar lá, onde a gente encontra no texto, ó. Na última pergunta, leiam aqui para poder responder, olha lá. Queremos que as crianças se desenvolvam com a história de forma alegre e se divirtam. Por quê? Porque o objetivo das histórias é que as crianças se divirtam de forma alegre e se envolvam com a história. Ok? É isso aí, pessoal. Muito bem, hoje nós vimos textos de entrevista, né? Nas páginas 33 a 36. A 36 vocês vão parar aqui no exercício 11, que foi a última pergunta. Aqui é outra aula, porque nós vamos falar de tempos verbais depois, tá? Quando vocês terminaram agora comigo, vocês vão pegar a apostila fina, tá? E a apostila fina agora vocês têm aí a parte de vocês, né? O desafio de vocês. Vocês têm uma outra entrevista, tá? Essa outra entrevista aqui e as perguntas sobre ela. Então, vamos ver, né, como tá a interpretação de vocês. Vocês vão ler essa outra entrevista da página 12 e 13, das páginas 12 e 13, e responder as perguntas da página 13 que estão na entrevista. Nossa, Pro, mas eu não achei nenhuma pergunta. Vamos prestar atenção que todas as perguntas aqui da página 13 estão nessa entrevista. Qual é a entrevista? Rodrigo Bueno, a influência dos quadrinhos na formação de um ilustrador. Também tá falando sobre quadrinhos. Então, leiam aqui a entrevista, tá? E respondam as questões aqui que estão sendo pedidas na página 13. Tá bom, meus amores? Um beijo pra vocês e até mais!